Cristina voltar. Comeu chocolate? Ainda não. Eu já estava falando aqui com a turma, Maria Cristina, que você é a nossa próxima convidada, mas eu vou deixando um pouquinho de spoiler, né, para a nossa próxima. Conseguiu, Ana Paula? Consegui. Tudo Ah, bem, então gente? ótimo, tudo Oi, bom. professora. Quanto tempo? Pois é uma satisfação vocês estarem aqui. E, Saudade. dos encontros, né? Nossa, Vamos ver, muita período que coisa. vem a gente está de volta. A gente pode ir lá de vez em quando? Pode sim, serão convidadíssimas. Obrigada, Deixa eu professora. aproveitar, antes de passar o vídeo, né? Eu vou pedir, Ana Paula, para você se apresentar. Essa iniciativa que a gente está fazendo aqui é o Cinepet Inclusão, né? Que então é uma parceria do Programa de Educação Tutorial, Engenharia Mecânica, né? E o PG Cetim, né? Que a gente está com o Humberto, né? Na atividade dele de estágio em docência, né? E com as nossas convidadas, né? Do PG Cetim, hoje está a Ana Paula, Maria Cristina. É uma satisfação. Eu vou pedir, Ana Paula, para você falar brevemente sobre a sua Sim, biografia, né, para eles entenderem, né, e tá só bom. deixando, esclarecendo, né, que esse Cinepet Inclusão ele está dando subsídio para a turma. Essa turma é uma turma de introdução à engenharia mecânica, são alunos que acabaram de ingressar no curso de engenharia mecânica da UF, e a gente tem uma proposta deles desenvolverem, ao longo do período, né, uma tecnologia assistiva, né? E então, que atenda, né, ou pessoas com deficiência, seja deficiência física, auditiva ou visual, né? Então, por isso que a gente está trazendo vocês aqui, né, para a gente entrar naquela visão do nada sobre nós sem nós, né? Então, eu queria que, por favor, Ana Paula, se apresenta, e aí, em seguida, eu já coloco o vídeo e depois a gente Tá. começa com a sua apresentação e o debate, tá bom? Sim, Obrigada professora. novamente. Nada. Professora, tem algum aluno cego? Não, não. Tá, então, Aliás, quer dizer, na verdade, ninguém se pronunciou com tá. qualquer tipo, então. Sim, então eu vou fazer uma apresentação, né, mais falando um pouquinho sobre mim. Eu sou fisioterapeuta, sou uma mulher com deficiência física, sou amputada bilateral. Eu tenho um PowerPointzinho, vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Porque às vezes a deficiência motora a gente fala e as pessoas não entendem muito. Sou formada em fisioterapia há 29 anos, sofri meu acidente aos 19, me tornei uma mulher com deficiência, mas em 1 ano e meio eu já estava protetizada, que é um recurso, né, para amputados, e voltei a andar, e depois nunca parei, fui fazendo várias coisas, me especializei na tecnologia assistiva em órtese e prótese, mas mais vinculado à saúde, à fisioterapia, à terapia ocupacional, e hoje, né, sou professora universitária há 26 anos dessa matéria, e tem 3, 4 anos que eu saí mestre pelo CMPDI, já pensando na tecnologia assistiva, mas no esporte paralímpico para pessoas com deficiência. Hoje sou doutoranda no PG Cetim, né? Acho que Tá ótimo. ok. Deixa eu passar o vídeo e a gente aí em seguida. Eu não vou ver na hora que eu passar o vídeo, eu não vou ver o chat, vocês me falam se está com o áudio direitinho, por favor. A professora está sem som. Qual foi o macete que vocês falaram, pessoal? Eu tô no Ed. Então, é logo no Meets. Quando for apertar para clicar para apresentar, é a última opção. É a opção de guia. Tem que fechar a apresentação, abrir a apresentação de novo e selecionar a última opção. Opção de transmitir Uma em guia. guia, uma É. guia. Aí tá embaixo escrito que é para vídeos e animações, se não me engano. Tem a compartilhar áudio da guia, não é isso? Isso. Agora deixa eu achar que eu tenho milhões de guias abertas aqui.
Deixa eu abrir de novo, porque me avisa se vai dar certo agora. Tá com som? Sim, professora. Beleza. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar para um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa pra sempre. Ha, 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 ha. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei. Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo! Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Marie, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? A melhor treinadora do mundo! Eu preciso achar ele! Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. Cause all she has and all she's on, I wish she could remember. I watch her face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her. Even though she's still here, you need to listen. Don't let her disappear. I'll give her my forever. If
I just miss her, miss her, miss her. Bom, eu peço desculpa a todos, porque eu estava no processo de fazer, eu estou fazendo um exame e acabei e saí correndo para ver o filme. Toda vez que eu vejo esse filme, eu começo a chorar, não aguento. Mas está tudo certo. Obrigado, Ana, por estar aí conosco. Obrigado, professora Fabiana Letá, pela essa oportunidade. Também a nossa Maria Cristina, que está aqui, que também vai nos prestigiar com a sua palestra. E agora podemos tocar o evento. É um filme muito emocionante mesmo, né? Mas eu acho que é importante a gente assistir, né? Então, assim, vou deixar agora a Ana começar a falar. Você quer compartilhar, Ana? Quero, professora. Vou compartilhar um material que eu fiz, que eu acho que fica mais didático. E eu fui apresentar... Vocês já conheciam? Alguém já tinha assistido esse filme? Eu acho que não. A maioria não. Não, né? Eu já, né? Eu trabalho com ele. É emocionante, né? É. Vai lá, Ana Paula, fica à vontade. Tá. Uma vez eu fui passar esse filme para crianças de 10, 11 anos e o pessoal chorou. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Mas era outro contexto, era o contexto de inclusão para 10, 11, né? E foi muito legal aquele choro em massa, não comigo. Eles se impactaram e conversaram com as famílias, né? E eu soube depois. Professora, só me dá um retorno se vai estar projetando? Quando tiver. Deixa eu ver se já está carregando. Está carregando. Foi. Ainda está uma tela branca aqui. Que para mim já foi. Foi. Tá. Eu já me apresentei, né? Eu tinha colocado... Eu acho que eu esqueci de falar que fui ex-atleta paralímpica. Eu tinha feito uma apresentaçãozinha, e eu tenho muito orgulho de falar isso, né? No meu processo de pessoa com deficiência, isso me ajudou muito. E eu também gosto de me apresentar com imagem, né? Porque eu já mostro tecnologia assistiva direto aqui, nas imagens. Então, mais uma vez, né? Mudou a tela, professora? Tá com 3 imagens aqui? Tá tudo ok? A tela tá mudou? Sim, tá aparecendo sim. Então, a primeira, à esquerda, né? Estou eu e meu filho ainda era pequenininho, olha o tamanho dele lá do outro lado, já me passou. Né? Quando ele tinha 6, 7 anos, eu tinha acabado de me aposentar dos Jogos, eu fui assistir os Jogos Paralímpicos no Rio como espectadora, né? Aqui embaixo, estou na cadeira de rodas, então ali embaixo vocês olhem que eu não estou, a minha cadeira está lá no final, estou no chão, estou numa quadra adaptada. Isso foi num campeonato mundial na Holanda, acho que em 2004, no primeiro campeonato mundial. Vocês observam minha amputação bilateral, então, hora eu uso cadeira, hora eu uso prótese, hora eu tiro, isso é muito normal, né? Para as pessoas com deficiência. O esporte é também uma ferramenta de inclusão, e ele está dentro da TA, isso é muito interessante, que às vezes as pessoas não conseguem associar isso, e as regras adaptadas, né? Elas já são um tipo de tecnologia assistiva. E na última imagem já estou com meu filho, com minhas 2 pernas, as minhas 2 próteses, né? Que é um joelho computadorizado, tem uma amputação acima do joelho e outra baixa, e uso muleta. Quando eu não estou com ele, eu uso muleta para poder andar, né? Esse filme, esse curta-metragem, ele é extremamente bacana. Eu já conheço ele há algum tempo. E quando eu conheci, em várias palestras eu falo sobre ele, ou então eu peço para as pessoas assistirem. Eu não sei se vocês viram no final, a professora deixou passar os créditos, e ele agradece a filha e o filho. Eu não sei se vocês quiserem colocar no chat alguma coisa. Aí, professora, a senhora me ajuda, que eu também não estou vendo o chat, tá?
ele coloca lá o agradecimento à filha e ao filho dele. Por quê? Porque essa história ela foi escrita e dirigida por esse senhor Pedro Solís Garcia e é inspirada na relação de amor e carinho entre o filho dele, que é uma criança com paralisia cerebral, e a sua filha Alejandra, que tem uma ligação absurda, uma ligação exatamente como essa menina do filme. E ele se sente tão comovido em ver o filho e ela, mais velha, sempre auxiliando em casa, ajudando no transporte, estando com essa criança de uma forma, né, muito, muito aberta, né, muito sem medo ou sem preconceitos definidos. Ele cria esse curta-metragem e ele vence o Prêmio Goya 2004, da categoria Melhor Curta-Metragem de Animação, né? Então, esse curta-metragem, ele já eu acho, para a gente emocionante, porque ele tem essa história envolvida nesse ambiente familiar, que eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente tira das nossas vidas histórias bacanas. E eu trouxe algumas reflexões sobre ele, para que a gente possa depois discutir melhor. Tá? Eu não vou ficar falando muito tempo, mas eu vou trazer algumas reflexões, né? A própria deficiência física, que é a deficiência que a gente vai estar falando aqui. A deficiência física ela é muito complexa, mas a gente vai falar hoje da paralisia cerebral. Dentro da paralisia cerebral existe um termo, eu trouxe um termo mais popular, que é chamado de capacitismo, mas se a gente for alguns autores, alguns filósofos, né, eles já vêm trazendo para a gente o nome estigma, onde a gente desenvolve essa marca, um tipo de olhar diferenciado, né, de uma normalidade para o estigma, mas a gente vai falar um pouco sobre o capacitismo, para ficar até mais próximo, né, da nossa relação de fala. A escola e a inclusão. A escola é um fator importantíssimo, essa criança vai para uma escola, mas a gente vê que não é fácil essa inclusão, né? Tem vários detalhes aí que a gente observa. É uma criança que vai para uma sala e é colocada ali atrás, depois no recreio é colocada em um local e ela nem toca essa cadeira. Uma criança que se aproxima e que faz um processo de um olhar diferenciado e de inclusão, né? Ela não foi nem apresentada, ela foi apresentada de uma forma, é o nosso amigo novo, mas eu acho que, como a professora falou, quando eu chego aqui para me apresentar, eu tenho que apresentar quem eu sou, né? E a minha deficiência, ela compõe essa minha identidade, e eu acho que isso é importantíssimo enquanto grupo, que as pessoas elas consigam falar da sua identidade. Mas isso é outro momento de debate, porque isso não é tão fácil, né? A tecnologia assistiva, que a gente percebe, o desenvolvimento biopsicossocial dessa criança, quando estimulada a sair de casa, que é super importante, e um modelo biopsicossocial, que eu vou falar de uma forma também muito rápida, mas que a gente tem que refletir, que é um modelo novo, que já vem não só na área da saúde, mas vem em vários setores, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, se a gente pensar, o censo demográfico traz para a gente que a deficiência motora ela aparece como a segunda mais relatada pela população, quando o censo ele acontece, né? Então, a gente tem mais de 13,2 milhões de pessoas que afirmam ter algum grau de problema, vamos dizer, de incapacidade, de impedimento, né? Impedimento relacionado à área motora, o que equivale, então, a 7% de brasileiros que vão apresentar. Então, quer dizer, a cada vez mais, né, a gente vê pessoas com impedimentos ou com deficiências. Essa prevalência dessa deficiência física, ela fica em torno de 1,3%, e a gente divide que 0,3% dessa população ela nasce com a deficiência física, isso é muito normal, ou 1,0% adquire, né, em decorrer de doença ou acidente. Então, por exemplo, eu aos 19 anos, eu estou no 1,0%. Então, se a gente fosse estudar aqui várias deficiências motoras, várias deficiências, impedimentos físicos, eu teria que dividir, né, como que elas se dividem, quais são as características neurológicas, ortopédicas, como é que ela vai surgir, e a partir daí a gente já tem uma diferença que eu acho que é interessante,
que 0,3% da população nasce e 1,0% adquire. O menino, eu acho que Nicolas, do filme, 0,3% está ele, né? Porque a paralisia cerebral, ela é uma deficiência motora, ela é um impedimento físico muito característico no momento do nascimento por sofrimento fetal da mãe, né? Então, ela sofre para o neném nascer, por retardar o parto, por não ter passagem, por ter problemas, né? Para o nascimento ocorrer, e a gente relaciona essa deficiência, né, esse impedimento, essa paralisia cerebral, vou falar mais da paralisia cerebral, a uma diminuição de oxigenação sanguínea da mãe para o neném, né? Então, essa diminuição ou essa ausência vai relacionando lesões em áreas cerebrais, que a paralisia realmente é só naquele momento. Então, você tem diminuição de sangue rico em O2 em regiões cerebrais distintas, e a partir daí você vai ter uma paralisia cerebral classificada em diferentes estágios, como a gente vê aqui nessa imagem de baixo, certo? Então, a gente vai ter, né, com essa lesão, diminuição, hipóxia ou anóxia cerebral dessa criança, implicações como alteração de sensibilidade. Ele não sente, ele não pega, ele não toca. Ela brinca durante... esse autor, né, o pai dessas duas crianças, ele foi extremamente sensível. E ele coloca uma fala da Maria: como é que você faz quando quer se coçar? Né? E essa criança, geralmente, a sensibilidade dela pode ser alterada, pode ser ausente, e ele não sente como ela a coceira, né? Ele não responde como ela. É muito bonito esse momento que o pai coloca. As percepções, a percepção do corpo é diferenciado. Então, às vezes, dependendo dessa paralisia cerebral que a gente vai classificar ali embaixo, e eu vou chegar na paralisia cerebral desse personagem, né? Você tem dificuldade de perceber sua perna, aonde ela está, o seu braço. Você precisa de apoio, você precisa de instrumentos que te posicionem em relação ao espaço, né? Muitas vezes a comunicação, foi falado isso no filme, ele não consegue articular. Muitas vezes essa criança com paralisia cerebral, ela tem, a gente chama de disartria, mas ela não consegue articular a fala. Por quê? Porque ela tem uma alteração motora pela lesão do sistema nervoso central. Então, essa lesão motora também dos músculos relacionados à fala estão comprometidos. Esse comportamento não é que ele seja diferente, é um comportamento com respostas musculares, articulares, diferenciadas. Então, esse comportamento de movimento que a gente tem, ele vai ser alterado por essa alteração do sistema nervoso central. Alguns têm crises de epilepsia, onde eles são medicados, outros têm alterações de problemas musculares e articulares, ele quer dizer, alguns são ausentes, força total zero, e outros com alguns movimentos, de força diminuído, mas tem um movimento. Algumas alterações visuais, muitos têm alterações de acuidade visual, né? Isso na escola ele tem que ser percebido, porque às vezes a criança, além da lesão motora, além de tudo que está ali, ela não enxerga direito, né? Não estou falando nem da cegueira, estou falando mesmo de comprometimentos visuais. E, a partir daí, uma avaliação é importante para correções visuais e para que ela possa acompanhar algum tipo de desenvolvimento que é necessário. E tudo isso, gente, está associado à perturbação motora, ao movimento final. Então, a gente vê várias classificações aqui, e a classificação é a terceira do nosso filme, que é a quadriplegia. Toda vez que eu tiver um termo quadri, são os 4 membros, plegia é um termo neurológico da ausência total do movimento, onde você tem 0 graus de movimento. E, geralmente, uma criança que vai precisar de uma tecnologia assistiva para deslocamento, com movimentos, né? Muitas vezes ele não tem a força e ele tem alterações tônicas, tá? Que esse músculo está relacionado também a um tipo de tônus, né? O que mantém uma certa, vamos dizer assim, quando a gente olha a pessoa, você tem aquela postura. A gente vai pensar em tônus aqui. Eu não trouxe uma definição neurológica, né? Até para a gente não se aprofundar muito nisso, tá? Então, a gente já observa que o nosso personagem,
Ele é um personagem que tem uma deficiência, um impedimento físico, né, caracterizado como uma paralisia cerebral do tipo quadriplegia, com alterações de movimentos voluntários e com alterações de fala. Mas tem uma coisa importantíssima, voltando aqui à paralisia cerebral. Geralmente, a cognição dessas crianças ela é preservada, né? Então, a cognição é quando a gente pensa em domínios do nosso cérebro que, no final, você tem uma resposta ao meio. Ele tem uma resposta ao meio, só que ele tem uma resposta diferenciada. Ele é um sujeito diferenciado. Nós temos que auxiliá-lo para essa resposta final ao meio. Então, ele não tem déficit cognitivo, né? Que a gente acha que, muitas vezes, olhando uma criança ou um adulto com uma lesão como a paralisia cerebral, a gente associa aquilo ali a uma alteração intelectual. Isso não tem associação, principalmente com a deficiência da quadriplegia espástica com as paralisias cerebrais. Ok? Então, a gente observa aqui que, nesses impedimentos físicos, outra coisa importante a ser observada, que está no filme, é a tecnologia assistiva. Eu vou trazer uma definição que todo mundo vai trazer, como eu sou a primeira, vai ficar... Viu, Cris? Vai ficar como a primeira, né, a definição. Mas a Cris vai repetir, vai trazer novamente, porque é importante. A professora vai falar várias vezes, você já não falou, né? É um tema relativamente novo, que se refere... Eu escolhi até um diferente, tá? Se refere ao uso de recursos ou serviços inovadores para pessoas com deficiência. Mobilidade reduzida, os idosos entram aqui, né? Além da deficiência, porque o idoso, quando você chega aos 60 anos, que o Estatuto do Idoso considera idoso no Brasil, você não precisa ser deficiente. Ou você envelhece com deficiência, mas o idoso ele perde muitas funções motoras e ele classifica, no primeiro momento, como mobilidade reduzida. E ele precisa de recursos tecnológicos, de acessibilidade. Depois ele pode se tornar uma pessoa realmente com deficiência, dependendo se tem como doenças associadas. Né? Então, isso tudo com o intuito de proporcionar esses recursos ou serviços ao ampliar as habilidades funcionais. Então, todo esse recurso tecnológico ele vai gerar uma função. Mesmo que essa função, olha que legal, é a cognição. Né? Eu estou facilitando uma resposta comportamental no final, relacionada à cognição, muitas vezes a tecnologia assistiva facilita isso, para que esse indivíduo tenha uma resposta final, né? Que ele consiga chegar no meio e ele consiga, de alguma forma, se expressar da forma dele. Né? Aqui na paralisia cerebral, essa forma de expressão, muitas vezes, vai ser por movimentos extremamente involuntários, tá? Incoordenados, atáxicos, né? Que são algumas definições da neurologia. Então, esses recursos vão melhorar a função, promover qualidade de vida e a inclusão dessa pessoa na sociedade, que é o que a gente sempre pensa. No filme em si, vocês observaram um tipo de TA, que é dentro da tecnologia assistiva, nas suas subdivisões, ela está relacionada à mobilidade. Né? Então, uma cadeira de rodas, que ela pode ser manual, ela pode ser elétrica, né? Com recursos que você tenha baterias, uma série de recursos, e que facilite o deslocamento desse indivíduo. Então, dentro da mobilidade, a gente vê a cadeira de rodas sendo classificada como mobilidade manual, mobilidade elétrica, que gera acessibilidade, né? Gera posicionamento, isso é muito importante quando a gente fala em cadeira de rodas. Não é só sentar, principalmente paralisados cerebrais, a gente precisa de um olhar diferenciado para esse sentar, para que ele possa diminuir movimentos involuntários. Tudo isso é técnica de diminuição através de distribuição de carga correta postural. Né? O prótese órtese também está dentro de mobilidade, mas a gente pode falar isso em outro momento, que não entra aqui. Né? Então, eu trouxe algumas coisas de acervo pessoal meu, durante minha pesquisa de mestrado, onde eu sou apaixonada pela paralisia cerebral. Minha pesquisa, todo mundo pensa que é idoso, não é. Eu continuo em paralisado cerebral, mas falando sobre a CIF, sobre a classificação funcional de função, facilitando o entendimento desse quadriplégico espástico na escola. Né? Então, aqui eu trago algumas coisas interessantes. Né? Em paralisados cerebrais, essas implicações que a gente já viu lá atrás, que é a definição que eu trouxe, ela vai precisar de tecnologias próprias, né? Onde você vai perceber esse sujeito com paralisia cerebral. Lembra que eu falei que são várias classificações?
Porque dependendo da diminuição de sangue rico em O2, se ele fica pouco tempo, ele só vai lesionar uma área. Se ele começa a ficar mais tempo, ele vai se espalhando por outras áreas. Por isso que você tem paralisados cerebrais com pouco acometimento, médio e mais, porque vai depender de quanto tempo ele ficou em sofrimento, né, de sangue rico em O2. Então aqui a gente percebe algumas fotos interessantes, né? À esquerda, lá em cima, para um quadriplégico como o menininho do filme, né? Aonde ele precisa de um apoio de um peso para estabilização distal do punho dele. Então ele usa esse peso aqui no punho, ó, levando e estabilizando a mão dele e o antebraço na mesa. Ele apoia em garra, porque ele não tem movimentos finos para escrever algum pegador que fizeram para que ele possa ter esse movimento em garra, isso pode até ser amarrado com velcro, e no final tem uma caneta maior sendo acoplada, onde ele pode estar ali fazendo desenhos, letramento, o que for, né? Aqui eu trouxe, não só na educação, eu trouxe no lazer, olha que foto feliz dessa criança à esquerda abaixo. Gente, eu sou usuária de cadeira de rodas, além de prótese, né? Como é legal sair da cadeira. Assim, eu vivo de cadeira, de prótese, né? Eu uso tudo de recurso, cara. O dia que eu for falar, professora, de minha vida, eu sou igual a Cristina, mas eu uso tudo. Eu uso muleta, eu uso prótese, eu uso cadeira de rodas, eu vou para o chão e uso outras coisas, é uma loucura. Então, aqui eu quero dizer que essa alegria, esse momento de prazer, é quando você sai da sua cadeira para uma cadeira adaptada, tá vendo o cinto? Né? Nos parques. Então, a gente parece que já tem uma lei, eu até coloquei isso no meu Instagram, mas eu não lembro a lei agora, professor, depois eu posso trazer, que alguns parques, eles já têm um incentivo a 10% dos brinquedos serem adaptados para as crianças com cadeiras de rodas. E é muito legal você não ir com sua cadeira. É libertador você pegar o seu corpo, sair para outro local adaptado e poder sentir o vento, sentir a alegria do balanço, né? Jogar vôlei, sentir o jogo, sentir a bola. Isso é muito interessante. Então, essa foto aqui eu acho muito bonita, eu acho muito impactante. E aqui eu trouxe 2 atletas. A minha atleta, a Mariana, esse é um acervo pessoal meu, ela tem totalmente autorização de imagem. A Mari está aqui na foto do meio, onde foi a minha atleta muito querida, que foi a nossa pesquisa para uma prancha de comunicação, né? Onde a gente vê adaptada na cadeira de rodas dela, um recurso também da TA, que a gente adapta a cadeirinha dela, e a gente criou todo um material que ela fazia um acesso por gestos, pelo toque, porque ela é disártrica, ela não fala. Tá vendo o rostinho dela para o lado? Isso são movimentos involuntários. E ela fazia... Aqui foi a prancha inicial, né? A prancha final, ela tem outra estrutura. Aonde ela levava para o treino e ela orientava quem jogava com ela. Tá? E isso, essa menina melhorou no ranking de campeonato brasileiro, né? De campeonatos estaduais. Hoje ela fica entre 2º e 3º lugar nas competições. Ela é uma menina... A qualidade de vida dela, a mãe dela conversa muito comigo, melhorou muito a partir de uma simples adaptação, né? Que eles pensavam que no esporte existia, mas que na realidade alguns detalhes fogem até em locais que a gente acha que já estão adaptados. Aqui a gente vê outra atleta do SESI com uma ponteira de cabeça. Tá vendo esse capacete? Do capacete, ela tem uma ponteira, onde ela empurra essa bola, igual a Mariana, ela tem um calheiro, aqui é um... Eu não sei se vocês conhecem a bocha paralímpica, né? Onde você tem uma bola, lá no chão, aqui na quadra, você tem uma bola branca, e a meta é você jogar as suas 6 bolas na bola branca. Quem se aproxima mais dessa bola branca é o campeão do jogo de bocha. E todos são cadeirantes. Observem a cadeira dela totalmente adaptada. Ela descobriu, né, na fisioterapia, na TO, na escola, que ela tem um controle de cabeça. Então, ela usa esse capacete para escrever. Tá? Ela usa na escola e ela trouxe para o jogo da bocha. Olha que bacana. Tá? Então, o único controle que ela tem é de pescoço. E com isso ela consegue direcionar a bola, escrever com uma caneta aqui no final desse capacete com ponteira. Tá? Então, a gente observa, né, que é importante, quando a gente fala em TA, que a gente vai ter dentro da tecnologia assistiva diferentes possibilidades de acesso e recursos assistivos e possibilidades de desenvolver o quê?
o potencial para a educação, para a saúde, para o lazer e para o trabalho, né? Então, a gente observa essa criança indo para a escola, né, que é importantíssimo, e ali a gente só vê a cadeira de rodas, mas a gente vê aquela menina, a sua irmã, que o pai, tão bonito, né, de uma forma tão poética, traz ela usando cordas para fazer movimento de braço, para brincar com ele, para ele jogar a bola, e ele ali entendendo tudo, cara, sacando tudo, mas do jeito dele, sorrindo, e do jeito dele mostrando o que ele entendia. É interessante, gente, a gente saber que essas crianças estão na escola, tá? O INEP 2019, ele traz dados para a gente da educação especial, da deficiência física, um total, né, significativo de matrículas, e essas crianças com deficiência motora e a paralisia cerebral, viu, sendo uma das deficiências motoras mais presentes na escola, na educação infantil fundamental, ensino médio e na faculdade também. Tá? Para encerrar, eu gostaria de dizer que existe esse olhar, além da tecnologia hoje, como olhar essa tecnologia, essa criança, esse indivíduo com deficiência física ou qualquer tipo de deficiência. A gente tem uma classificação internacional de funcionalidade, chama CIF. Né? Ela vem pela Organização Mundial de Saúde, junto com o Código Internacional de Doença. Ela vem trazendo um olhar instrumental, após a avaliação dos profissionais, de como essa pessoa com deficiência ela tem possibilidade. Então, a CIF ela não vê só a incapacidade, ela não vê só o que o diagnóstico diz. Ela vem trazendo para a gente uma avaliação, um olhar na função e estrutura do corpo dessa criança, desse adulto, na atividade que ele pode desenvolver, na participação que ele pode ter e nos fatores ambientais onde ele vive, onde ele tem vida em sociedade. Né? Então, essa avaliação por vários profissionais vão ter uma significância importantíssima na vida, né? Nesse desenvolvimento do indivíduo com deficiência. A gente chama isso de modelo social da deficiência. Ok? Então, a gente vê aqui alguns exemplos na escola. Né? Alguns autores já trazem para a gente que a CIF apresenta um singular avanço em criar condições efetivas para classificar esse indivíduo e, a partir daí, os profissionais intervirem nas questões relativas a essa deficiência e saúde. A gente não pensa só na deficiência, a gente pensa que quando eu uso, por exemplo, a tecnologia assistiva, eu estou gerando saúde, eu estou gerando possibilidades. E isso gera, galera, uma perspectiva biopsicossocial, onde fortalece um olhar de interdisciplinaridade. E a escola está muito relacionada a isso. Então, eu trouxe 3 fotos, 3 imagens, né, que trabalham. Em primeira imagem, à esquerda superior, olha a cadeira de rodas, totalmente, lembra que eu te falei que tem que trabalhar essa postura totalmente adaptada, a pranchinha dele aqui adaptada e os recursos que esse professor está utilizando com essa criança com paralisia cerebral. A gente vê abaixo, olha que legal essa cena, essa bola é uma bola suíça que usa muito na fisioterapia, mas que essa professora trouxe carregando essa cadeira de rodas, junto com esse aluno na cadeira, ela empina essa cadeira, o pé dele com certeza tem algum movimento voluntário que ela percebeu, e ele faz um movimento para o gol, esse gol gigante aqui, com essa cadeira de rodas, né? E ele pode fazer isso com outras crianças que estão andando, com outras crianças cadeirantes. E aqui no final, a socialização e a brincadeira. Olha essa criança com paralisia cerebral, igualzinho ao rapazinho do filme, tá? Paralisia cerebral, quadriplégica espástica, tetônica, distônica. Olha que sorriso lindo, ele interagindo com uma criança andante, né? Uma criança que está ali em pé com ele, fazendo uma interação no momento da atividade ou no momento do recreio. Ok? Então, a gente observa que a tecnologia assistiva, ela favorece a ida à escola e essa relação, né? Mas a gente precisa de pessoas, a gente não pode só levar a escola, a gente precisa que essa escola também hoje acolha, né, esse indivíduo. Para a gente ir encerrando, né, existe uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês. A acessibilidade, ela não é só uma acessibilidade urbana, né? A gente, quem for falar de LBI para vocês, vai falar um pouquinho dos impedimentos que existem para as pessoas com deficiência.
E existe um tipo de impedimento que é o atitudinal. Ele é muito falado hoje em dia, que é a maneira como a gente fala, como a gente olha, como a gente se relaciona com pessoas com deficiências ou que têm algum tipo de diferença. A gente chama isso de acessibilidade atitudinal. E muitas vezes, né, esse deficiente ele é invisível. Né? As pessoas não enxergam ele, ou enxergam só a cadeira, enxergam só a muleta, enxerga só o corpo ou a alteração por algum tipo de aparelho que ele usa, que não é uma alteração, que é um recurso tecnológico de acessibilidade. Então, eu trago essa imagenzinha aqui, né? Que muitas vezes a pessoa está na cadeira de rodas, aí alguém pergunta, qual o nome dela? Tem quantos anos? Ela consegue? Aí a pessoa que está ali com ela pergunta para ela, né? Por que você não está perguntando para ela, né? Então, a gente perceber, antes da gente julgar, que a gente pode se aproximar e a gente pode ter, né, não ações que já pré-julguem esse indivíduo, que é um termo como o capacitismo, né? Que é relativamente novo ainda, a gente tem pouca utilização no Brasil, já está em crescimento pelas redes sociais, debates, né? Ela ganha notoriedade nos Estados Unidos na década de 1980, durante os movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência, e são alguns termos, né, que a gente usa para dizer que aquela pessoa ela tem, vamos dizer, desqualificações, né? Ela tem estigmas, e que ela não consegue alguma coisa pela condição que ela apresenta, né? Então, eu acho que, para a gente encerrar, professora, senão eu vou falar para caramba, que eu adoro falar, né, as pessoas com deficiência, a partir desses curtas, de filmes, tem vários filmes legais que eu tenho certeza que a professora vai trazer, né? Tem outro que eu gosto muito, de Paralisado Cerebral, professora, depois, se a senhora quiser, eu posso, se a senhora conhece ou não, eu posso até falar aqui, que é um que eu amo, 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 e mudou muito. Assim que eu sou presidente, eu vi esse filme, e aquilo foi muito importante para mim. Né? Eu acho que a partir desses movimentos de filme, de peças, a gente tem pessoas com deficiência deixando de ser invisíveis, né? Então, essas pessoas com deficiências encontram caminhos para a inclusão na sociedade, a partir desse olhar, da gente perceber, de se emocionar e perceber que a diferença existe, que está do nosso lado. Né, gente? Eu tinha 19 anos, tá? Eu era uma pessoa que andava, e eu estava sentada numa calçada e fui vítima de um atropelamento, perdendo as 2 pernas. Tá? Então, assim, acontece com a gente, acontece do nosso lado, deficiência não dá em árvore. Isso é muito importante. Nós somos sujeitos de direitos, protagonistas das nossas vidas, isso é muito importante, ou então a nossa família ajuda esse protagonismo. Entender barreiras, preconceitos, discriminações que as impeçam de crescer e viver, nós, profissionais, isso é importantíssimo, porque a gente vai ajudar no desenvolvimento biopsicossocial dessas pessoas, né? E mostrar para a sociedade que os nossos direitos são iguais, né? E que nós estamos aqui, queremos as mesmas oportunidades. E nós, profissionais, temos que estar ajudando, acessando, facilitando esse meio de contexto. Deixo aqui meu obrigada, né, com minha imagem de maior liberdade que eu posso dizer, que é jogando vôlei, que foi uma das melhores coisas que eu tive de experiência na minha vida, e que também é um recurso da tecnologia assistiva. Ok? Professora, acho que eu falei para Ótimo, ótimo, Ana Paula. Obrigada, foi ótima apresentação. E aí você trouxe vários pontos importantes e interessantes para reflexão, né? E, assim, uma coisa que chama muita atenção no filme Cordas, né, que é a forma do posicionamento, né? Aquela questão, né? Botou primeiro a criança com a cadeira, foi para o fundo da sala, né? Depois, né? Larga no pátio, né? Aqui tem sombra, aqui vai ser bom, né? Então, assim, isso é muito comum, né? Você vê, por exemplo, vamos pensar na parte do lazer, né? Cinema. Né? Raros são os cinemas que eles não colocam cadeirante, né? O lugar do cadeirante só por uma obrigação legal, né? É embaixo da tela. E aí eu não sei, assim, quantos de vocês podem, assim, quando você vai para o cinema, né, as pessoas não cadeirantes, né, a gente, né, se recosta na cadeira, escorrega na cadeira e não fica com o pescoço duro, né, mas a cadeira de rodas comum, você não faz isso, né, então é imaginar você botar o pescoço para trás, embaixo de uma tela, e eles acham que estão atendendo, né, pela legislação, né, ao número de espaços, né.
Então, assim, é muito raro você ver cinemas, né, com esse tipo de preocupação, porque a tendência é essa, né? Ou você coloca, não deixa na frente, para não atrapalhar, né? Então, deixa lá no fundo da sala, ou no caso do cinema, para não ocupar o espaço de outras pessoas, porque nem sempre esse espaço do cadeirante você vai ter um cliente, né, uma pessoa ali, né? Então você coloca lá na frente também para não deixar de ganhar dinheiro com a venda de uma cadeira, né, para outra pessoa. Então esse ponto ali do filme também assim, ele conseguiu realmente pegar detalhes, né, do dia a dia que são importantes, né? Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus por estar vivo, não é? De tanto massagear minha costela, quebraram uma costela minha, está fissurada. Foi, as professoras não sabiam o que fazer. Eu estava na aula da professora Cristina Delu e de repente apaguei. Não é? Mas vai ficar bem, vai ficar bem. Se Deus quiser, eu vou ficar ótimo. Ainda mais com a Ana Paula, Maria Cristina, que tem dado maior força para mim. Obrigado, Maria. Obrigado a Ana. Poxa, coraçãozinho também. Professor, eu também sofro isso com meu filho, eu levo ele ao cinema e ele tem que ficar lá na frente. E aí eu começo a falar, descrever o filme para ele, o pessoal grita lá, cala a boca, eu sou burro, que não sei o que, essas coisas, sabe? Mas isso não é um problema, a gente enfrenta isso. A mesma coisa foi botar meu filho para sair na bateria do Império Serrano, não é? Uma pessoa cadeirante desfilando, tocando cuíca, a pessoa acha que ele está tocando ali porque ele é coitadinho, entendeu? Que nada, é porque ele toca, porque se ele não tocasse, ele não saía, né? Mas as pessoas acham, coitado, mas não é isso não. Então, incluir, essa é a palavra. Eu boto meu filho para fazer tudo, não é? A Ana Paula me deu uma dica fantástica de uma tecnologia assistiva canadense, eu fui lá, comprei, já está usando, ele precisa melhorar o passinho, Ana. Eu vou tomar um café contigo e vou levar o Felipe lá, e aí você vai dar um estoque nele, sabe? Mostrar para ele que é importante, como é importante superação. Né? E aí eu só tenho aprendido com vocês, gente, só, mais nada. Muito bom mesmo. Fala, Natália. Olha, deixa eu só fazer um comentário. A Maria Cristina, né, ela usa uma série de recursos, vocês vão saber, mas se for possível, né, abrir a câmera facilita um pouquinho para a leitura, né, da Maria Cristina. Mas se não, não tem problema. Pode falar, ela consegue acompanhar. Pode falar, Natália. Não? Tá sem áudio. Acho que ela não conseguiu. Mas, assim, gente, pode... Senão a gente monopoliza aqui, eu, Humberto, aqui, né, Ana Paula, a gente vai falando, mas podem comentar o que vocês acharam do filme, né, se gostaram, né, o que a Ana Paula colocou, ela colocou uma série de coisas aí, de definições, né, essa parte final sobre a questão atitudinal, que eu acho que é muito importante, né, e, assim, eu não sei quantos de vocês sabiam, né, a questão da paralisia cerebral, essa parte cognitiva, né? Porque, como no visual, né, parece que a criança, né, ou até o adulto, ele não tem, não responde, né? Assim, dá uma impressão que tem uma deficiência intelectual, quando, na verdade, não. Né? Assim, você vê que a criança, no filme, né, ela interage com a Maria, né, e percebe-se, né, que ela compreende e que ela fica feliz, né? Então, meu filho, ele quando nasceu, ele nasceu com o que chamamos de hidrocefalia. E então foi colocado rapidamente uma válvula e, infelizmente, a hidrocefalia trouxe sequelas na visão, sequelas, inclusive, na parte motora. Inclusive, Ana, ele tem epilepsia, entendeu? E se trata com o neurologista, tudo tranquilo. Já colocou 2 vezes a válvula. Então, eu descobri que a deficiência visual dele é deficiência visual cortical, não é? Porque é ocasionado pelo cérebro, e não por uma má formação, ou porque o nervo óptico teve algum problema. Quer dizer,
Eu tenho lido muito sobre o assunto, eu acho isso muito interessante, porque quanto mais a gente esmiuçar o tipo da deficiência, melhor é para a compreensão de todos, né? Sim. Pode falar, Maria Cristina. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a turma, né? Porque é a turma de engenharia, não é isso? Sim. E a gente teve um problema muito sério aqui com o parque, porque existe uma rede de parques inclusivos que normalmente a gente chama para fazer um projeto na cidade, no município, para eles instalarem os parques, porque o modelo do brinquedo já existe. Então, a gente tem, por exemplo, um skate que você coloca a criança presa com o velcro, você empurra o skate. Você tem a cadeira para você brincar no balanço, que você acopla a cadeira de rodas e tudo. E qual é o nosso problema aqui? É a resistência do material, porque esses brinquedos eles estão sendo criados como os outros brinquedos. Então, se você coloca uma criança de 17 quilos, ou se você coloca uma criança mais pesada com uma cadeira e isso aumenta, não tem o reforço para você fazer esse brinquedo ter uma longa durabilidade. Então, quando a gente instala e depois a gente passa ali menos de um ano, às vezes, o brinquedo já está quebrado. E é muito comum também que as próprias prefeituras coloquem cadeado. Eu não sei se vocês já observaram isso. No interior do Rio e no interior de Minas, isso é muito comum. Quando esses brinquedos começam a ser deteriorados, a prefeitura vai e passa um cadeado. E aí, às vezes, se você com uma criança com cadeira, você tem que pedir para alguém da praça abrir. É um troço bem, bem doido. E se vocês têm sugestões, assim, quanto a isso, maneiras de adaptar os brinquedos ou tipos de materiais que poderiam ser utilizados para eles serem mais resistentes. Eu acho que já fica a dica aí, pessoal, porque, na verdade, eles estão começando, né, o curso de engenharia e a gente fala bastante sobre essa questão da solução, né, de problemas, né, e aí envolve tanto a escolha, quer dizer, envolve a escolha do material, né, um material também, por exemplo, a gente vê muito caso de brinquedos, né, e em geral, né, aqui no Rio tem muita praça para terceira idade, né, e aí próxima à praia, tudo enferrujado, né, cheio de corrosão, então, assim, uma escolha inadequada, né, ou do revestimento ou do próprio material, então deteriora muito rapidamente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende no curso de engenharia, né, a escolher o dimensionamento, ser um dimensionamento que resista, né, como você falou, né, você vai botar uma criança, você tem que prever que essa criança eventualmente está numa cadeira de rodas, tem o peso da cadeira, né, então que tenha uma resistência e, além disso, a parte do revestimento, né, para as intempéries, né, a questão de corrosão, etc., né, então isso são coisas de projeto mecânico mesmo, né, tem tudo a ver com engenharia mecânica, já Maria Cristina já está deixando umas dicas aí, porque o grupo aqui, né, a turma, né, ela vai ter um desafio até o final do período, né, de tentar idealizar, né, e eventualmente até fazer um protótipo de uma tecnologia assistiva. Também vou levar um, professora. E aí vocês estão vindo aqui nesse Cinepet Inclusão exatamente para dar essas provocadas, né, mostrar as realidades, né, para que eles consigam se inspirar e trazer soluções. Mas eu já estou falando demais aqui, gente. Vamos deixar a turma falar. Pessoal, abre o microfone, pode falar no chat. Fala, João Felipe. Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana Paula, Maria e Humberto. Eu tenho uma dúvida bem principiante e leiga da minha parte, mas no quesito de adaptação. A Ana citou ali infelizmente, acidente dela com 19, certo, Ana? Sim, 19. Sim. Teria a diferença de uma adaptação para alguém que tinha os movimentos e acabou perdendo e para alguém que já nasceu com a deficiência? Qual seria a diferença entre a adaptação com o outro e se um projeto mecânico influenciaria a diferença dessa adaptação? Por exemplo, eu projetar uma cadeira de rodas ou alguma assistência para uma pessoa que já nasceu sabendo da dificuldade dela e projetar um projeto diferente para uma pessoa que está entendendo que ela perdeu algo. Eu não sei se vocês conseguiram pegar essa minha dúvida.
Posso responder, professor? João, sua dúvida é muito interessante, não é de principiante, não, tá? Quando você pensa, aí está um pouquinho relacionado à saúde, né? Então eu vou um pouquinho para a saúde, tá, professora? Para poder depois vir para a TA. Quando você pensa que uma criança nasce com uma deficiência, ou é diferente daquela que adquire, tá? Agora, isso tem uma gama de deficiências, né? Vamos pensar na amputação, na minha. Tá? Então, vamos uma criança que nasce com uma má formação congênita. Os estímulos dessa criança na reabilitação, desde pequenininho, vai fazer com que ela entenda esse corpo muito melhor do que eu, aos 19. Porque eu fui treinada a vida inteira a um corpo sem ausência de nada, a um corpo que tinha um padrão motor normal. Então, essa criança, se você dá uma prótese, que ela seja mais leve, mas que ela tenha qualidade, que ela tenha, vamos dizer, ela consiga resistir, né? Pensar numa fibra de carbono de primeira, é uma criança que, assim que ela já está no momento de andar, você vai adaptando, levinha, com grande resistência, com uma qualidade de fibra de carbono, ela vai ter uma desenvoltura muito legal. E eu vou te falar um segredo, ela vai ter uma grande probabilidade de ser uma grande atleta paralímpica, um atleta paralímpico, porque ela tem boa percepção do corpo, tá? Isso pode ser para outras lesões cadeirantes também, ok? Vamos pensar aqui na lesão motora, né? E a partir daí, essa criança desenvolve dentro da cabeça dela, que a gente chama de engrama sensório-motor neurológico, a ausência que ela não tem com o uso de dispositivos. Ela já cresce adaptando a vida dela a essa alteração. Quando eu perdi minha perna aos 19 anos, você tem que perceber que eu tinha outro tipo de engrama sensório-motor na minha cabeça. Eu, a vida inteira, andei com 2 pernas, eu corria com 2 pernas. Eu passei 1 ano na cadeira de rodas, esqueci completamente que era perna. Quando eu botei a prótese, eu tive que botar uma prótese inicialmente que não tinha muita impulsão, porque eu iria cair. Então, eu tinha que ter uma prótese de boa qualidade, mas de uma qualidade de resistência e de devolução energética menor. Quando eu fui me adaptando, eu nunca desisti, porque quem adquire tem um grande problema, principalmente idoso. Muitas vezes ele não quer. Então, na prótese, ele não usa, ele não volta a andar, ele vai usar outro recurso. E para você se adaptar a um recurso protético, uma perna mecânica, como a gente fala, você tem que andar, senão você não se adapta. Então, até hoje, eu ainda uso muleta em locais irregulares, porque eu não tenho uma qualidade de corpo, pelos estímulos que eu tive na minha reabilitação e também a nível de Brasil, isso tem que ser muito real, viu, professora? Reabilitação hoje, fora do Brasil, né, em sequelados de guerra nos Estados Unidos, é totalmente diferente da nossa, e a qualidade protética. Então, jovens, quando eu perdi há 30 anos atrás, se eu tivesse a reabilitação que acontece hoje, né, movimentada pelo americano, pela Europa, porque eles estão no movimento de guerra, eu teria uma qualidade de marcha muito melhor. Então, tudo isso é evolutivo na tecnologia. Você entende? Então, hoje a gente tem que pensar nisso, que essa criança, e quem adquire, cria. Eu sempre falo isso, é muito melhor você nascer ou ter logo cedo, porque você adquire um domínio naquela deficiência. Isso é extremamente interessante. Quando a gente adquire aos 20, 30, 40, 50, 60, você vai ter essa condição, porque a gente tem uma coisa no cérebro muito legal. Ele te dá uma possibilidade de recomeço, que é muito famoso isso, neuroplasticidade. Tá? Então, nosso cérebro ele é fantástico. Só que você vai ter limitações físicas e limitações de aprendizado de coisas novas, porque você viveu muito tempo com outros aprendizados, você tinha outras memórias motoras. Então, o que você me pergunta é que novas tecnologias, né, para os produtos de órtese, de prótese, tecnologia assistiva, eles são importantíssimos, porque eles precisam de qualidade, de durabilidade, eles precisam de leveza, eles precisam ser diferenciados para diferentes momentos de lesão e de adaptação. O seu raciocínio está correto. Ok? Obrigado.
Entendeu, João? Porque eu falei pra caramba. Não, entendi. Acho que era na linha do que ele pensou mesmo, né? Então, muito bom. Maria Cristina, fala, por favor. Gente, a Ana me deixa com a cabeça fervendo, assim. Ela falou de marcha, de impulso, e eu queria saber se as próteses elas podem calcular isso tudo. O quanto você vai de impulso, quanto você vai de marcha, se você pode correr mais ou menos. E como que é visto a tecnologia, a prótese dentro do esporte. Isso não ficou claro para mim. Um dia, se quiser, professor, eu adoro dar aula de prótese. Se quiser, eu venho e falo tudo. Porque é minha vida. Acho que, de repente, para o próximo curta que você, né, a nossa convidada, pode ser a temática pode ser essa. Ó, e se vocês quiserem... quiserem... spoiler aí, pessoal, para o outro Cinepet Inclusão, que a Ana Paula vai convidada. Lindo aquele curta, muito bonitinho. Cris, realmente, só tem fera aqui, professor. Prótese e hoje órtese, eles são fantásticos a nível evolutivo. Mas vamos falar de prótese, falar, né, um pouquinho sobre esse processo. E cadeira de rodas também, tá? Mas como a sua pergunta foi para prótese, o que a gente entende de uma prótese, né? Aquele dispositivo de substituição de um membro. Então, eu perdi minha perna, foi aquela imagem que eu coloquei nas minhas duas pernas, né? O que acontece? Você tem dispositivos, a gente quando classifica prótese, venda no mercado, você classifica através de venda. Então, você tem hoje, né, a prótese feita uma tecnologia alemã e americana, que são as de maior tecnologia. Por quê? Porque são países pós-Segunda Guerra Mundial, onde alavancaram o movimento de órtese-prótese. Então, isso vem antes, na primeira, mas vem muito forte na segunda. E o americano, junto com o alemão, eles começam a desenvolver mão biônica, né, mão eletrônica, e pé e joelho também com essa disponibilidade de, vamos dizer, de ter eletrodos internos que quando você joga carga, ele, num mini computador, ele vai processar o melhor momento da sua marcha. Tá? Então, meu joelho hoje é assim. Eu tenho um joelho que eu andei várias vezes, ele tem microsensores no pé para que ele possa levar para o joelho, porque é diferente. Pé, numa prótese, ele não tem movimento. Então, nenhum pé protético vai levantar e fechar. Ele vai funcionar com a sua descarga de peso. Só que os pés protéticos, eles têm materiais diversos. Eles foram criados em madeira, evoluíram para alumínio, evoluíram para fibra de carbono, que é o que está no esporte paralímpico. E evoluíram para a fibra de carbono com dispositivos de eletrodos, professor, eu não sei dizer como é, dentro do sistema para receber essa energia nas fases da marcha. Então, você tem que entender também, quando você põe um pé protético no chão, você tem que botar calcanhar, que é a tua fase da marcha normal. Aí a fisioterapia entra nisso, né? Você ensina o cara a botar calcanhar, médio pé e desprendimento. Porque o pé só está ali para receber a carga e te ajudar a sair. Mas quem faz isso é você, o usuário. Certo? Então, esse cara tem que saber mexer esse coto, saber as articulações de cima. Só que a gente tem pés de muita boa qualidade. Os melhores são em fibra de carbono e alguns com sistemas de eletrodos, que a gente chama de pé biônico, aonde esse cara vai aprender a andar e no melhor momento que ele anda, esse eletrodo vai ser registrado para que quando ele pise, aquele conforto, aquele melhor momento do passo seja repetido. A mesma coisa em joelhos inteligentes. Só que isso vai diferenciar com grana. O paciente que pode pagar e o paciente que não pode. Então, por exemplo, a gente tem no SUS no Brasil, professora, os joelhos que nós chamamos de monocêntricos. São joelhos que só fazem flexão e extensão. Com eixo, é um eixo único. É um joelho que dobra e estica. Ele é largamente doado no SUS. Então, ele tem risco de queda para idoso. Você tem que colocar um freio manual. Mas ele é mais barato. Se você quiser um joelho melhor, você entra no mecanismo de... Aí a gente teve uma aula sobre isso, Cris. Não sei qual foi a aula agora, porque são tantas. Foi da Delu. De manhã, de patrocínio do Banco do Brasil. Você pode ter um patrocínio que você paga dispositivos mais caros, que são os dispositivos inteligentes. Então, por exemplo, eu pego 40 mil reais, 30 mil, que eu acho que é o limite do Banco do Brasil,
e eu compro um joelho, um pé inteligente, que é 50 mil, 70 mil, 120 mil. Você dá uma entrada. Esses joelhos inteligentes, eles são tecnológicos, eles têm eletrodos, eles têm toda uma análise de computação, né? Eles têm lá dentro dele, tem um sistema que você carrega. Se eu pudesse pegar meu joelho, eu mostraria, mas em outra aula eu mostro. Então, por exemplo, toda noite o meu joelho, eu tenho que carregar esse joelho, porque senão ele não processa o meu melhor momento do passo para que eu não caia, né? Porque o joelho, ele não permite você cair, você dobra, estende no melhor momento sem queda, entendeu? Então, tudo isso é custo. Por exemplo, aí você não precisa ter financiamento. Eu tenho grana, você vai dar 120 mil. Então, eu acho também que as tecnologias protéticas e ortóticas que a gente pensa hoje, né, do mundo inteiro, ele tem que ter investimento, porque ele é caro. São materiais de última tecnologia e não são mais só materiais que tem, por exemplo, eu não sei falar o termo, professora. Por exemplo, são joelhos hidráulicos, tá? Não é só mais isso. Hidráulico é que tem o óleozinho dentro do joelho, já era um joelho super bom na minha época. Hoje eles são joelhos com computação. Com nanotecnologia? Eles têm eletrodos que se conectam a um sistema de computador onde ele programa o melhor momento da marcha no pé e no joelho. Ele não é mais só hidráulico, entendeu? Ele igual, super Perdoe-me, é igual a linha Braille. A linha Braille, ela é toda feita com nanotecnologia. Sim. Que o aluno não precisa mais utilizar a célula Braille, não é? Mas é aquilo, sabe quanto custa uma dessa? Exato. 60 mil reais no mercado. Aí eu queria só fechar o raciocínio para a Cris. O que o Brasil é de esporte paralímpico? Vamos pensar no que a gente vê na Paralimpíada, que a gente vê muita emoção, né? Eu fui atleta paralímpica, e o que acontece enquanto atleta? Eu era amputada bilateral. O Brasil, a gente não tem o investimento, professor, é uma boa. Ó, quem gostaria de fazer algum trabalho e uma prótese barata de corrida para uma amputação abaixo do joelho? Porque é muito cara. Uma prótese de corrida hoje é 120 mil reais. É 150 mil reais, porque ela é toda em lâmina de fibra de carbono. Ela precisa ter grande devolução de energia e precisa ter resistência. Será que existe outro produto que, para crianças iniciarem o esporte na escola, não seria mais fácil? E depois o Paralímpico assume esse gasto? Porque as crianças correm com pernas de madeira na escola. Olha que absurdo. O Alain Fonteles, ele começou, Cris, a correr com as pernas, como a gente chama, de vida diária, que são pernas em madeira, amputado bilateral. Só que ele era tão danado que ele ganhava das crianças normais, né, dos não deficientes. E ele foi visto pelo comitê e ganhou 2 pernas de cada perna, 150 mil pau. E ele foi medalhista em Londres, para quem não lembra, nos 200 metros. Ele trouxe medalha de ouro para o Brasil, né? Então, assim, o que é o Brasil? Nós somos uma modalidade paralímpica sem dispositivos ortóticos. Nós somos campeões na natação, que você tira tudo e vai para a piscina. Nós somos campeões no vôlei sentado, que você tira tudo e senta no chão. Exato. Nós não temos, professora, outra coisa, cadeiras de rodas leves para o basquete. No futebol para cego. Olha quantas coisas legais vocês podem criar, professora. Muita coisa, sabe? A tecnologia é caríssima, né? É impressionante, né? E você vê essa disparidade quando você acompanha, né, os esportes paralímpicos, né? E a disparidade entre os nossos atletas, né, e os atletas europeus, estrangeiros. Exato. Então, assim, é impressionante, né? As cadeiras que eles utilizam, né? Aqui é muito improviso, né? Como se falou, é a coisa que é do uso diário, né? Uma adequação e vai, né? Sim, e isso não é formar atleta, né? Não. Isso é ter sorte. É ter sorte. É verdade. É quando aparece uma sumidade, vai, opa, é isso aí. Exatamente. Então, Cris, o que é as próteses no esporte no Brasil? É aquele cara que o Comitê Paralímpico vai na Paralimpíada Escolar, que é um movimento de ter olheiros. E o Alain Fonteles saiu de uma Paralimpíada Escolar. E aí ele recebe patrocínio, apoio, vê um clube próximo.
e ele realmente estourou em Londres. Então, infelizmente, a gente tem uma tecnologia muito cara, né? Esse joelho eu comprei, eu consegui esse joelho porque era um sonho meu, mas vou falar uma coisa para a senhora, professora, que surra que eu levo desse joelho, ele é muito inteligente para mim, gente. Olha que coisa, eu levo uma surra, eu tenho medo dele, porque se eu deixar ele anda, eu fico, entendeu? Eu caio. Então eu tenho medo, eu estou treinando esse joelho inteiro, e ele, para você ver, né, como a tecnologia, às vezes, ela está fora até da tua época de lesão. Eu já me questiono se esse joelho é para mim. Olha que coisa interessante. Né? Mas a proposta que eu deixo aqui é que vocês pensem em tecnologias para crianças na escola, com lesões motoras que precisam de prótese para o esporte, para as brincadeiras. E não tem. Para que elas possam tirar a prótese de madeira e botar uma prótesezinha. Né? Que elas tenham uma cadeira para bocha, saia da cadeira de avedez e que crie uma cadeirinha de bocha só para ela jogar. Olha quanta coisa legal. E levar isso para uma escola como proposta, né, professora? Isso é muito bacana. E é interessante que o que você falou agora também tem muito a ver com a pergunta do João, né? Você colocou aí que a sua prótese, de repente, ela não é para a sua época, né? Imagina. Certamente uma criança, né, hoje, eu acho que isso é análogo, né, é o pessoal que é digital, né? Então, você pega as pessoas com mais idade, a dificuldade que tem. E aí está envolvendo não só a questão dos sensores, né, que você está falando dos eletrodos, dos sensores, mas a inteligência, né? Então, quer dizer, tem um circuitinho lá que está captando essas informações o objetivo é ajudar, né, o seu andar, o seu caminhar. E você vê, um treinamento tem que ser um treinamento também com pessoas que tenham conhecimento disso, né, para você utilizar, né? É impressionante. Mas ficou também uma dica boa aí para o pessoal. Acho que alguém tinha também levantado e desistiu de perguntar. Alguém quer comentar, falar? O pessoal fica meio tímido aqui, Ana Paula. Olha, se o pessoal não perguntar, eu tenho uma lista de 17 perguntas aqui. Mas, assim, são desafios, né? Mas eu acho que é interessante, né? E lembrando, pessoal, eu tinha comentado, né? Os nossos convidados, né? Aqui, né? Depois eles vão ficar e vão deixar em contato, né? Porque alguns grupos vão desenvolver trabalhos, projetos na área de tecnologia assistiva direcionados, né? Para alguns campos, né? De deficiência. E aí a Ana Paula, aí a nossa primeira, né, já falou, já deu um monte de dica, né, interessante, né, e depois, se vocês quiserem conversar mais, eu acho que isso é importante, né, porque é saber a realidade, né, saber as necessidades das pessoas, de fato, né, e não ficar elocubrando, né. Eu comentei no chat agorinha, né, você falou a Maria Cristina falou de praça acessível, né, para crianças, né, praça de brincar, né. E eu vi recentemente um gira-gira, né, numa pracinha da Urca, uma gracinha, né, assim, só que não funciona. Assim, eu tive que, assim, fiz um esforço enorme, né, para poder girar, mas tinha um acesso para uma criança, né, com cadeira de rodas entrar e brincar no gira-gira. Mas aí a questão, né, próxima à praia, né, então tudo enferrujado, tudo, né, enfim. Mas, assim, também é uma ação interessante, né? Essa questão do brincar, né? Do esporte, né? Para crianças. Acho que tem muitos desafios aí. E nada concluído, né? E acho que isso é o fascinante da tecnologia, né? Ela não se encerra, né? Você sempre tem algo a evoluir, a melhorar, né? Isso é muito bom. Eu deixei, professor, aqui no chat, para quem tiver curiosidade, até para eles entenderem, né? Eu deixei o SILEG, tá? Deixei aqui a lei, eu acho que eu achei a lei dos parques, né? Mas é o que a Cris falou, não tem manutenção, né? Não sei como são a qualidade dos parques, eu sei que já tem esse incentivo. E deixei aqui uma coisa que eu nem falei, que é o exoesqueleto, que são paralisados medulares, que a senhora conhece muito bem, e que no Brasil ainda não chegou porque é caríssimo. Ele é caríssimo. Você tem que trazer de fora. Eu, né? por acaso, essa semana eu mostrei um exoesqueleto para eles da nossa aula, né, de tecnologia assistiva. Não passei aquele vídeo, eu estou deixando aquele vídeo ali depois, porque tem a ver com outro curta, então não fiz spoiler daquilo ali. Tá bom. Gente, a gente está ultrapassando aqui o nosso tempo, né? Embora seja maravilhoso, ótimo. Fala, Nox. Gostaria de saber, quer abrir o microfone ou quer que a gente leia aqui?
Oi, tá me ouvindo? Tô. Não, é porque eu queria saber se, por exemplo, o meu grupo caiu para fazer algum projeto de acessibilidade para pessoas que têm deficiência auditiva, e eu gostaria de saber se também contaria pessoas que têm sensibilidade auditiva, porque o meu namorado é autista e às vezes eu presenciei algumas crises que ele tem por causa de estímulos sonoros e tudo mais. Entendi. Pode ser, tanto faz. Tanto faz. Ok, Não é obrigada. limitado, não. A Maria Cristina, né, ela vem na semana que vem, né, falar com vocês, né, e vocês, né, depois, não vou apresentar já, né, Maria Cristina, deixa para a próxima semana. Acho que aí vocês podem também trocar mais ideia, mas tanto faz. A gente não está limitando, né? Por exemplo, a gente fala da deficiência física, né? E ela pode, assim, a Ana Paula também trouxe o além da deficiência motora, né? Então, vocês viram que tem coisas ali que, de repente, podem ser tratadas que não implica apenas no movimento, né? Então, o movimento que eu digo, ou da cadeira, né? Ou dos acessórios, né? Para você poder interagir. Então, tranquilo, tá, Nox? Ok, muito obrigada. Nada. Ana Paula deixou aí o e-mail, né? Tinha meu Instagram, professor. Eu vou te seguir lá, Ana Paula. Seguir. Se a senhora quiser algum material, esse material que eu fiz, eu posso passar, tá? Depois você pode, sim, porque a gente aí disponibiliza para a turma. Tá bom. Mas eu vou deixar aqui, eu não vou deixar a Maria Cristina fazer a lista de 07, de, sei lá, 300 mil perguntas, senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas aí, assim, a Ana Paula também está convidada para vir semana que vem, né, no nosso Cinepet. Venha, assim. Com e depois certeza, você vai voltar, professora. Né? Então, se ela agora eu estou no pé da Ana Paula e da Maria Cristina, são sensacionais. Olha, gente, obrigado vocês duas. Vocês são fantásticas, são corações mil. Obrigado por tudo. Eu peço a Deus que sempre bote pessoas como vocês na minha vida. Muito obrigado, tá? Eu faço minhas as palavras do Humberto, mas Maria Cristina levantou a mão. Fala lá, Maria Cristina. Eu queria saber se nosso horário era 4 ou 4h30, porque se for 4h30, ainda tem 6 minutos, posso pedir alguma coisa. Era 4, mas a gente tá no lucro, assim, é porque eu estou vendo o pessoal, os alunos saindo, então a gente programou, a gente pode tentar até começar, ver um horário um pouquinho mais cedo, né, ou, de repente, passar o curta um pouco antes, não sei, na semana que vem, para a gente aproveitar mais esse bate-papo, né, porque é muita informação, né, eu acho que é uma troca muito importante. A gente, nessa disciplina de introdução à engenharia mecânica, que vocês estão sendo apresentadas aqui, conhecendo alguns alunos, né, é uma disciplina para calouros, né, alunos ingressantes no curso de engenharia mecânica, e a gente fala muito de projeto de engenharia, e essa disciplina envolve várias coisas, então, ela envolve a questão social, cidadã, então, envolve a questão ambiental, envolve muitos assuntos, né, e aí a temática que a gente elegeu esse ano, a gente tem trabalhado temáticas diferentes. Esse ano a gente está elegendo a questão da inclusão, né? E então acho que vocês vão ser excelentes aqui de tanto modelos e trazerem informações que certamente os alunos vão se apropriar e vão aprender muita coisa aqui. Então, queria novamente agradecer, Ana Paula, assim, foi excelente. Depois eu passo para os alunos a sua apresentação e depois eu passo também a gravação para vocês, né, para vocês guardarem. Né? Professora, eu queria deixar um filme aqui. A senhora vai trabalhar filme? Senão então, a proposta do Cinepet Inclusão é trabalhar filme, mas como para a gente, assim, esse ano a gente resolveu trabalhar mais com curtas porque qual era a dificuldade do filme? Mas eu acho excelente a gente ter uma lista de filmes e os alunos acessarem, né, os filmes. Porque aí eu precisaria fazer com que a turma assistisse o filme anteriormente para a gente vir para o debate, porque não daria para passar a aula toda passando o filme. Mas se você puder disponibilizar também filmes. Não, eu acho que que pode melhorar, viu aqui o curta, a gente discutiu e quer saber um pouco mais da paralisia cerebral, é O Meu Pé Esquerdo. Ah, sim. Esse filme é maravilhoso, né? Com Christian Braun, se a senhora tiver, aí eu nem passo aqui, depois eles lembram. Eu acho que é um filme que vai perceber o que é, exatamente. Eu não sei onde ele está disponível, mas... No YouTube, professora. Você está no... Isso. Então, e ele traz uma reflexão do que é a paralisia cerebral, sabe? Eu acho que é legal, é uma história real, né?
Sim. E esse rapaz, a história dele é maravilhosa. Eu acho que vale a pena, quem quiser, né? Aí complementa o de hoje. Sim. Tá, tá ótimo, Ana Paula. Eu vi um filme chamado... enfim, é sobre a síndrome de Tourette, indicado pela professora. Esse também é maravilhoso. Maravilhoso, professora. Muito maravilhoso, bom. Foi fantástico. Eu não estou lembrando o nome do filme agora, mas é um filme muito Eu interessante. acho que o último da fila, ou o primeiro da fila, uma coisa assim. É bem interessante. Ele é um filme, ele é um menino, né, que tem essa síndrome de Tourette, e ele depois se torna professor, né? E é muito bonito também, é um filme bonito, bacana de ser Muito bonito, emocionante, muito bonito. eu quero, Humberto, depois passa pra gente. Sim, passo sim. Tá ótimo. Pessoal, então vamos nos despedir, né? Agradecer, né? Obrigada, foi excelente, né? Mas a gente vai contar com vocês novamente. Semana que vem a gente volta, né? Na continuidade. Né? Professora e o Fabiana. pessoal que ficou com a parte de deficiência motora, deficiência física, também não é restrito, gente, né? A Ana Paula falou, por exemplo, idosos, né? Eu falo muito da questão da tecnologia assistiva, por exemplo, pessoas que estão acamadas, né, que tem um problema, uma coisa momentânea, né, do tipo, e precisam de alguma assistência, como é que é a tecnologia, então, assim, não se prendam apenas, né, aos PCDs, né, você pode ter outras situações, né, e aí aproveitem, né, fala, João. Termina aí, Fabiana, termina aí que eu faço Não, é porque eu falo demais, né? Vocês já estão acostumados, né? Mas pode falar. É só para dizer, análogo ao que a Nox comentou, né, sobre a questão auditiva, não é restrito, né, a um grupo, né? Então, vocês podem explorar outros temas, tá bom? Pode falar agora. Para finalizar, que daqui a pouco eu também tenho que sair, muito obrigado, gente, pelo tempo. Eu aprendi bastante coisa hoje, estou para aprender mais. E a dúvida é, na próxima apresentação, será abrangendo, de novo, todas as deficiências ou será uma em específico? Auditiva. Então tá bom. Tá, aí a nossa convidada é Maria Cristina. Ok. Vou perguntar bastante coisa, Maria, se prepara. Ela vai adorar, porque você vai competir. Maria Cristina, ela tem sempre um monte de inquietações, né? Tem um monte de perguntas, então... Vai ser ótimo. Por último, mas não menos importante, uma recomendação de filme também, que é Coda, no Ritmo do Coração, que foi indicada ao Oscar, inclusive, um ator ganhou. É com K, né? É com K? Tem bastante uso da Libra e eu me interessei em ver bastante, mas ainda não procurei saber. Coloca o nome no chat. Tudo bem. Registrar. Muito bom esse filme. Professora, a primeira coisa que eu quero agradecer é a Deus. Eu nunca dei o valor tanto à vida como que agora eu estou dando. Queria agradecer à senhora, a Ana Paula, a Maria Cristina, pela sua oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Aos alunos da graduação, né? A única coisa que eu tenho a dizer para vocês, aproveitem a vida, curtam bastante, dê um beijo no seu pai e na sua mãe, dê um beijo no seu filho antes de sair de casa, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Eu estou de castigo, meu filho me pegou e me trouxe para São Paulo para fazer uns exames. Mas vai dar tudo bem. Certo, Humberto. Vai sim. Obrigada, Humberto. Sim. Olha, obrigado por tudo, professora. Até tchau, Ana. Obrigada. Tchau, Maria. Ana, eu vou te ligar, porque a minha lista continua com 17 perguntas. Muito obrigado, gente. Obrigado pela aula, até semana que vem. Tchau, obrigada. Eu acho que a gente tem que escrever alguma coisa, sabia? Sobre então, deixa eu aproveitar agora que a turma foi embora. Deixa eu parar a gravação aqui, só um minutinho. Peraí, pessoal. Interromper. Depois eu vou ver se, de repente, eu dou uma editada, né, para a gente não ficar com uma gravação muito extensa.